Unidade é a sua beleza, né? Eu pensei nesse tema porque realmente é algo, quando uma unidade funciona da forma como ela precisa funcionar, da forma como o programa exige, ela tem um poder muito grande, uma beleza especial. Então, qual é o objetivo do Cantinho da Unidade? É salvar do pecado e guiar no serviço. Na verdade, essa frase ela resume todo o potencial da unidade, né? Salvar do pecado e guiar no serviço. Mas você percebe que tem um peso nessa expressão? Salvar do pecado e guiar no serviço. O objetivo da unidade é essa. É dentro da unidade que o garoto vai se sentir especial. É dentro da unidade que a voz desse desbravador vai ser ouvida, as suas intenções, seus objetivos, seus ideais de vida, aquilo que ele já aprendeu até o dado momento. Então, ele vai chegar na unidade trazendo toda essa informação, sua cultura, sua religião, o seu caráter formado até o momento. E aí, dentro dessa unidade, esse desbravador ele vai ter de repente uma esperança nova. Ele vai ter de repente um propósito, uma perspectiva nova, entende? Então agora o conselheiro e juntamente com a sua equipe, eles terão que moldar, se for necessário, esse desbravador para que ele possa alcançar a salvação e ser guiado no serviço. Tanto no serviço específico do clube, como no serviço a Deus, que é o nosso objetivo maior, não é verdade? Características da unidade. Eu estou falando rapidamente porque, na verdade, é mais são coisas mais pontuais. Mas essas informações eu tirei do guia de desbravador e do manual do clube. Então, também dei uma olhada em alguns vídeos no YouTube de pessoas experientes, mas vocês podem ficar à vontade para fazer também um estudo mais aprimorado, até porque o conteúdo é bem extenso, é grande e tem algumas frentes de pesquisa, algumas frentes de estudo. Eu tentei dividir em teórico e em prático, então estou dando essa primeira pincelada no teórico e depois no prático, mas não substitui a sua busca, né, eu não sei se vai atender exatamente a sua necessidade, mas você pode ficar livre para poder buscar esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá, características. A unidade ela é formada mínimo 4 pessoas, 4 desbravadores e no máximo 8 desbravadores. Também tem o conselheiro e o conselheiro adjunto. O conselheiro se espera que seja aquela pessoa que já é investida, né, que tem experiência no clube e que esteja acima de 18 anos de idade. E o conselheiro adjunto é aquele que veio seguindo no caminho dos desbravadores aí, agora já não tem mais idade para continuar sendo desbravador, 16 anos acima, só que também ainda não é de maior, então ele não pode responder pelos outros meninos, né? Pelos meninos menores de idade. Ele, sendo de menor, ele não pode responder por outros meninos de menores. Mas ele fica ali aprendendo e dando um apoio, uma força, né, para o clube. E muita gente também entra no clube dos desbravadores, se apaixona pelo clube, já numa idade assim, 16, 17 anos. Então esse é o lugar que, se ele se identificar, ele pode ficar para dar uma ajuda. Então ele fica ali como conselheiro adjunto. Como que a unidade funciona? Ela funciona o seguinte: teoricamente ela é a unidade formada pelo sexo e pela idade. Então, o ideal seria, né? Teoricamente, idealmente seria uma unidade de 10 anos, uma unidade de 11 anos, uma unidade de 13, de 14, de 15. Então, seria uma unidade para cada idade e nessa idade todos do mesmo sexo, ou todos meninos ou todas meninas. Na verdade, essa questão ela é inquestionável. A unidade ela é formada unidade feminina e unidade masculina, não tem mix, não se mistura. Agora, quanto à questão da idade, fica mais maleável, né? Então pode ser uma idade para cada unidade, ou pode também haver os mix, né? As misturas de 10 e 11 anos, 12, 13 anos, 14, 15, ou em casos mais graves, 10 anos, 12,
13, 14, 15, entendeu? Isso vai depender muito do seu clube, da disponibilidade de meninos, da disponibilidade de pessoas para trabalho. Então, essas características precisam ser observadas. O nome da sua unidade ela precisa ter uma relação direta ao nome do clube, né? Então, se o clube, um exemplo, assim, se o clube chama Gaviões, então nós estamos falando o quê? De aves. O ideal é que a sua unidade também traga nome de aves, né? Se sua unidade, se seu clube, por exemplo, é Grandes Guerreiros, então você vai colocar o nome de personagens bíblicos, nome de personagens importantes, né? Guerreiros bíblicos, guerreiros da história, por exemplo. Constelação, o nome da minha unidade o nome do meu clube é Constelação. Então estamos falando dos astros, estrelas, sol, lua, essas coisas. Então a unidade segue mais ou menos o raciocínio do nome, do nome do clube. É uma relação, isso é do manual, é uma relação direta ao nome do clube, beleza? Uma vez que uma unidade for criada no seu clube, ela deve ser registrada e a partir daí ela não deixará de existir mais, ok? Pode acontecer de em uma nova, em um ano à frente, em um período à frente, essa unidade ela ficar inativa, mas ela não deixa de existir. Porque toda unidade tem sua história, toda unidade tem os seus relatórios. Então, quem participou de uma unidade, o ideal é que essa unidade tenha ali o seu histórico e esse histórico permaneça enquanto existir clube, mas que ela não se desfaz. A identidade, né, da unidade, como é que se deve proceder? Então, toda unidade tem que ter um nome, toda unidade tem que ter um grito de guerra, toda unidade tem que ter o bandeirim. Isso, por exemplo, é algo que eu vejo, que eu percebo que os clubes têm um pouco de dificuldade de colocar o bandeirim da unidade. A unidade pode ter um logo, precisa ter um logo, né, para ser colocado no bandeirim, para ser colocado nas suas pertences pessoais. É interessante que a unidade tenha um caderno de relatórios, de projetos, e a gente chama esse caderninho de caderno secreto, porque ali vem contando a história dos seus membros, os pedidos de orações, suas experiências, seus desafios, seus projetos, tudo vem trazendo dentro desse caderno secreto da unidade. Isso traz um charme, traz um toque muito especial quando a unidade tem esse caderno, posta fotos de coisas que cola foto ali. Nesse caderno tem todo um histórico, né? Então traz um toque especial quando a unidade tem esse caderno. É interessante que a unidade também ela escolha uma cor, né? Uma cor para representar a sua unidade. E aí as criatividades, as ideias vão fluir em cima disso aí, né? Na verdade é uma ferramenta muito legal. Tem a ver com incentivo, tem a ver com o amor pela unidade, tem a ver com essas coisas. Camisa da unidade, sempre que possível a unidade tem total autoridade para fazer a sua camisa, na verdade. Tradição, esse também é um toque muito especial que uma unidade pode ter. Tradição, o que seria tradição? Por exemplo, tem tradições relacionadas à especialidade, tem tradições relacionadas a um conhecimento técnico, né? Igual o exemplo que eu estava falando da constelação. Se o nome, vamos supor, se o nome do seu clube é Constelação, se o nome da sua unidade é Ursa Maior, ok? Então, aí você pode colocar, aí a unidade pode colocar como tradição o seguinte: todo desbravador que entrar nessa unidade tem que ter a especialidade de constelação. É uma tradição, todo mundo que entrar naquela unidade tem que ter aquela especialidade específica. Ou, vamos supor que vamos pensar o nome da sua unidade é Davi. Então, o que acontece? Todo desbravador que entrar nessa unidade tem que conhecer a história do rei Davi, tem que ler a história do rei Davi. São tradições. Então, a tradição também ela é bem ampla, dá para você trabalhar de várias formas, usa a sua criatividade. Tem tradições também, tipo,
primeiro domingo de cada mês, a nossa unidade sai para tomar sorvete, né? Então, assim, a tradição ela fica bem aberta para essas possibilidades aí, mas é um toque especial também. É legal ter essa ferramenta à sua disposição. Pode ter hinos, e aí né, a identidade do seu... Pode ter, por exemplo, um texto bíblico, então a nossa unidade tem um texto bíblico que a gente recita todo encontro, ok? Tem a ver com a sua identidade. Então é uma ferramenta bem ampla para você trabalhar. Funções, e aqui, né, é uma coisa bem especial, porque o cantinho da unidade, ele é uma ferramenta para o desbravador e ela é monitorada pelo conselheiro, que tem que prestar relatório, né, de tudo que acontece para os diretores associados, que prestam relatórios para o diretor, que presta relatório para a igreja, e aí vai toda uma hierarquia, ok? Então, dentro do cantinho da unidade, é a vez do desbravador. É o desbravador que tem a vez. Então, existem as funções, que são padrões e que precisam ter, no mínimo 3, mas aí dependendo do tamanho da sua unidade, dependendo da disposição dos meninos, da empolgação que esses meninos têm, dá para se criar várias outras funções ali que serão importantes também, todo mundo com as suas atividades, uma unidade unida, né? Uma unidade forte, e aí tem aqui os principais cargos, né? Funções, que seria o capitão, que é o primeiro oficial da unidade, então ele vai ter o privilégio de manusear o bandeirinho e ele vai ficar responsável em coordenar os demais. Secretário, que é também muito importante para preencher ali o caderno secreto, ficar atento às datas de programações, ficar atento aos aniversariantes e tudo mais. Tesoureiro, que é o desbravador que vai ficar responsável em arrecadar o dinheiro, prestar relatório desse dinheiro, entradas e saídas, o que usou para investir, o que entrou de investimento e o que vai ser feito com esse dinheiro. Então, é o desbravador que vai manusear isso aí, orientado pelo conselheiro. Temos o padioreiro, que é o camarada que vai ficar tomando conta ali, né, dos pertences do clube, enfim. Almoxarife também, porque às vezes as unidades às vezes ela tem suas próprias barracas, sua própria bússola, seu próprio machadinho, suas próprias cordas. Então essas coisas que são pertences do clube, o almoxarife vai fazer relação disso, catalogar, ver se está em estado de uso, ver se precisa comprar outro, substituir ou não, enfim. Então tudo é responsabilidade aí do desbravador. O desbravador que tem essas funções, ele certamente vai ser um desbravador ativo, um desbravador que vai amar a causa, que vai se sentir valorizado. Eu pensei que em uma função mestre de eventos, né? É o camarada, é o desbravador que vai marcar o futebol, é o desbravador que vai marcar aquela visita a um membro que faltou, sabe? Então tem também um capelão, que é o que fica responsável em fazer a leitura da Bíblia, da lição, vai ficar responsável em mandar a mensagem de texto bíblico para os outros, que vai movimentar as orações. Não necessariamente que ele tenha que fazer, mas ele é o responsável por isso. Então percebe como o desbravador que fica envolvido, ele tem grande chance de se tornar um líder, de continuar ali e de contribuir muito para que o Cantinho da Unidade seja um sucesso. Se o Cantinho da Unidade é um sucesso, o clube também será. E aí vem toda uma hierarquia acima também que será beneficiado. Entende? Vocês conseguem entender isso? Então as funções elas são muito importantes. Então defina funções para todos os que estiverem presentes na unidade, para todos que quiserem essas funções. Então também é uma ferramenta muito ampla. Ok? Apoio. Então, uma coisa muito legal é o seguinte: o conselheiro vai trabalhar com os desbravadores da sua unidade. E existe muita coisa para se fazer.
Na verdade, o cantinho da unidade é tão grande que 40 minutos, que seria um tempo legal para a unidade, é extremamente pouco. E a gente tem visto assim que muitas pessoas, por não terem um conhecimento técnico ou por alguma dificuldade, elas não estão conseguindo. Então, uma coisa que era para ser prazerosa, grande, maravilhosa, uma beleza incrível, às vezes se torna uma ferramenta chata, entendeu? Monótono. Então, aí o desbravador, que era para estar animado, motivado, ele fica desmotivado porque a sua unidade não funciona. E aí é a mesma coisa. Se uma unidade incrível, uma unidade ativa, tem seus frutos positivos, do mesmo fato, uma unidade parada, uma unidade sem motivação, sem conhecimento técnico, sem distribuir o que precisa ser distribuído, também vai ter seus frutos negativos e vai prejudicar, vai queimar esse terreno, né? Aí é complicado. Mas com relação ao apoio, que é o seguinte, conheça as habilidades dos pais, né? Tem desbravador aí que seus pais são padeiros, que seus pais são enfermeiros, que seus pais são técnicos de alguma coisa, de informática, de salva-vidas. Enfim, são muitas especialidades que os pais têm. E por que não usar isso? Entende? Por que não trazer o pai ali em algum momento, fazer um planejamento para que o pai possa participar da unidade, ele possa dar uma instrução ali na unidade, entende? Então, tem como isso acontecer, é só questão de você conhecer o pai do seu desbravador, conhecer a sua disponibilidade, abrir um momento, abrir um cantinho especial, abrir um tempo especial para que esse pai possa ajudar, atuar, e todos envolvidos ali, com certeza a experiência será bem agradável. Ok? Seguindo então, aqui nós temos ainda a essência. Qual que é a essência do cantinho da unidade? Então, depois de fazer uma pesquisa, depois de fazer algumas leituras, eu pontuei essas coisas aqui, ó. Atender a perspectiva dos seus membros. Você está trabalhando com juvenis. Na verdade, juvenis são pessoas extremamente curiosas, são pessoas que sim, são pessoas com muita motivação, com empolgação, e só que elas são pessoas também criativas. O mundo é criativo, tudo é criativo. Então, você também, como responsável pelo cantinho da unidade, você também tem que ser criativo. Então, eu acredito que a criatividade, a gente não nasce exatamente com criatividade, não é uma coisa que, eu sou criativo, eu não sou criativo, não. A criatividade é o seguinte, ela vem do conhecimento. Então, se você acha que você não é uma pessoa criativa, busque conhecimento. Com o conhecimento à sua disposição, você vai ter as frentes de trabalho, entende? E muitas vezes o que acontece é que a gente não tem uma programação, a gente não se prepara, a gente não busca o conhecimento e certamente a gente não vai ser criativo, ok? Mas tenta fazer isso. Busque conhecimento, tire um tempo antes e aí conforme as ideias for vindo, você vai conseguir delegar funções, você vai conseguir correr atrás de materiais específicos para que aquilo que você pensou funcione, para fazer um teste antes para ver se realmente dá certo. Então, atenda às expectativas dos membros da sua unidade. A unidade também tem a ver com o trabalho em equipe. Então, tudo que você for fazer, faça a unidade junto. Se tem alguém que está desmotivado ali, vá ao grupo todo, ajude essa pessoa, dê a força que essa pessoa precisa, entende? Mas é no cantinho da unidade que o desenvolvedor vai se sentir importante. E aí vai vir um trabalho em equipe, que é onde está todo o potencial que o cantinho da unidade tem a oferecer. Ajude na formação de caráter. Ajude na formação de caráter. Na verdade, a idade mínima em um cantinho da unidade é 10 anos. Certamente esse garoto já vai chegar com com seus conceitos formados. Na verdade, o desbravador já vai chegar ali com seus conceitos formados, com a sua religião, com a sua ideologia que ele já recebeu até então. O que você tem que fazer?
o que tem a ver com o trabalho do líder, do conselheiro, é apresentar, essa ferramenta que o clube traz, que é o trabalho em unidade, o amor a Deus, o amor às pessoas e o respeito às ideologias, respeito às crenças, respeito ao ser humano. O que esse desbravador vai fazer com esse conhecimento é o desbravador que vai ter essa responsabilidade. O conselheiro ele não vai fazer algum tipo de obrigação quanto ao que esse desbravador tem de formação. Mas esse desbravador vai ter que seguir as orientações da unidade. Esse desbravador vai ter que seguir as orientações do grupo, mas ele vai ser respeitado nos seus conceitos, ok? O canteão da unidade no clube existe regras, existe conceitos que precisam ser respeitados, mas esses não anulam a individualidade. Motivação, então, é aqui, no cantinho da unidade. Então, às vezes a gente acha que é a Horda Unida, às vezes a gente acha que é o acampamento, às vezes a gente acha que é o passeio que o clube está fazendo, que é o motivador do desbravador. Não é. O fator motivador para um desbravador é o cantinho da unidade. Mas o cantinho da unidade saudável, um cantinho da unidade saudável, um cantinho da unidade eficaz é onde o desbravador se sente em casa, onde o desbravador se sente à vontade, onde ele quer compartilhar isso com outros, né, e vai trazer novos membros, vai recrutar novas pessoas. É o trabalho que o cantinho da unidade faz. Então, por isso que em muitos lugares falamos, né, que a unidade é o coração do clube, porque todas as pessoas, na verdade, são carentes. Todo mundo é carente. Então, se a unidade dá a atenção que esse desbravador precisa e traz todas essas ferramentas como uma opção de trabalho, esse desbravador vai ser uma pessoa motivada. E essa pessoa motivada vai fazer o fruto que precisa, que tanto o clube preza. Ferramentas para o cantinho da unidade. Sabe quando você fala assim, poxa, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na reunião? Eu tenho tanto tempo, o que eu vou fazer lá? O que eu posso fazer? Eu não sei, eu não conheço. Então aqui tem uma ideia bem geral do que você pode fazer. Montagem de eventos, organizar saídas, visitas a pais, visitas a membros faltosos, debates. Então, leve um debate, trata esse debate ali com o seu desbravador. Você pode trabalhar especialidades dentro da unidade. Você pode trabalhar treinamentos específicos, por exemplo, nós e amarras. Vamos trabalhar Horda Unida. Muitas vezes a gente quer deixar a Horda Unida só por conta do instrutor, mas o tempo é pouco para um instrutor fazer. Então, se o desbravador ele não sabe os passos básicos, por que não o conselheiro ensinar? Por que não ser ensinado no cantinho da unidade os passos básicos, a postura básica e deixar o avançado para depois? Mas o menino já vai chegar ali já sabendo o que fazer, entende? Então tem muita ferramenta para você trabalhar dentro do clube. Então aqui como é uma questão teórica, tá muito por alto, mas você pode ter um refino disso aí e trabalhar essas questões. Então, cartas na manga de um cantinho da unidade é o seguinte: você pode ter reuniões extras, você pode ter saídas de lazer, saídas de projetos, por exemplo. Uma unidade pode fazer um projeto grande no sentido de arrecadar um alimento com os membros da igreja, com os pais, preparar um lanche, uma comida, por exemplo, um bolo com suco, ou um chocolate quente com pão, ou uma sopa com pão, de repente, e oferecer a pessoas carentes da comunidade, oferecer na porta de um hospital. São eventos que uma unidade pode fazer. Não existe restrição para isso, para esse tipo de coisa. Participar de eventos da igreja, como o Bálsamo, Impacto da Esperança, Quebrando o Silêncio, Semana Santa. Ok, essa é uma questão de se planejar, é uma questão de saber
a data, o que, como, onde, pegar as autorizações necessárias, ter sempre um membro da diretoria junto. Na verdade, é o que se pede, é a exigência que se tem é que todo o trabalho extra-clube, que se tenha um diretor associado junto. Então, saídas a parques, zoológicos, pernoite, essas coisas podem acontecer. Em um parque, pode acontecer, desde que siga essas exigências já faladas. Ok? Então, tudo isso são cartas na manga que um clube, um cantinho da unidade pode ter. Trabalho em grupo, pequenos grupos. Essa é a questão teórica que eu teria para trazer de forma bem resumida. Espero que te ajude e que você consiga alcançar seus objetivos aí. Até!